Quem nunca sentiu vontade um dia de chutar o balde no trabalho, porque achava que isso era a melhor opção? Mas será que é mesmo? Ficamos ansiosos por resultados rápidos, principalmente nessa era digital. Mas será que a vida real funciona assim mesmo? E se eu te disser que existe uma estrutura nessa jornada que pode te dar um novo olhar durante os momentos profissionais difíceis? E para isso eu trouxe hoje uma história, junto com o pensamento do livro Diário de um CEO, de Steven Bartlett, um dos podcasters mais ouvidos da Europa sobre aprendizados de carreira. Então fica aqui que vale a pena você ouvir essa história. Vamos voltar no tempo. Aqui a gente está falando dos anos 2000, quando o João, que estava no início da sua carreira, chega para sua entrevista de emprego. Ele havia passado por várias etapas e estava prestes a conhecer o diretor da área, o homem que decidiria o futuro dele naquele momento. Nervoso, mas confiante, afinal, havia chegado até ali. O diretor ouviu tudo que João tinha para dizer com bastante atenção e, de repente, solta uma frase que mudaria tudo para o João. Aqui só entram os melhores e você tem 3 meses para aprender o que precisa. Se não conseguir, será desligado. Disse isso a ele, apontando para uma outra sala onde estava o futuro gestor de João. Foi uma mistura de vitória e alerta. João saiu dali com aquele gosto agridoce de quem conseguiu o emprego, mas sentiu o peso de um cronômetro que havia começado a correr naquele instante. Dá uma parada e pensa um pouquinho nos sentimentos que você já passou, se teve algum parecido com o de João. Está feliz por estar empregado, mas meio frustrado porque não evolui mais rápido. Ou acha que está ganhando pouco, sentindo que trabalha muito e ninguém te reconhece. Vamos entender um pouco mais qual a estratégia que o João seguiu. Segunda-feira, João entra na empresa ainda com aquele sentimento de felicidade e um pouco de preocupação. Mal sabia ele que ele ia começar a aplicar a primeira lei do livro. A lei explica que você precisa encher 5 baldes na ordem correta para determinar o potencial humano. Os baldes representam os 5 pilares da construção profissional e pessoal. O balde 1, o que você sabe é o seu conhecimento. O que você consegue fazer são suas habilidades. Quem você conhece é sua rede de contatos. O que você possui são seus recursos, seus ganhos. E o que pensam de você, a sua reputação. E aqui está o segredo, eles estão interligados. Nessa ordem, toda vez que você enche um balde, ele respinga nos outros. Quando você enche o balde do conhecimento, ele respinga no balde de conteúdo para as habilidades, gerando assim um efeito em cascata nos demais baldes. Mas tem um segredinho aí, não dá para você pular essas etapas. O João entendeu isso mesmo sem ler o livro. Ele começou a encher o balde 1 do conhecimento, aproveitando cada curso, cada treinamento e cada oportunidade de aprender. Mas sabia que só isso não bastava. Então ele passou a se expor, a participar voluntariamente de desafios e se oferecer para fazer novos projetos. Assim, ele enchia outro balde de habilidade. Por exemplo, mesmo sendo da área técnica, ele começou a participar de reuniões com clientes junto com vendedores, aprendendo a forma que eles negociavam. E aí, naturalmente, começou a encher o balde 3, que é a rede de contatos, conhecendo pessoas de outras áreas, gente que depois acabou virando parceiro em projeto, abriu porta e trouxe outras oportunidades para ele no futuro. Mas nem tudo são flores. Estava chegando a 8ª semana, metade do prazo. O João já estava ficando meio cansado. Trabalhava o dia todo, mas como era novo, ainda se sentia inseguro. Ficava pensando, será que eu estou indo bem? Será que eu preciso melhorar aqui e ali? Aí por um momento ele quase desistiu. Pensou até em se acomodar e torcer para ter sorte depois dos 3 meses. E até procurar um emprego novo e chutar o balde antes. Mas ele percebeu algo importante. Enquanto ele estava lá, ele estava enchendo os baldes do conhecimento, das habilidades e até da rede de contato. E muita gente ao seu redor já estava tentando pular direto para o balde 4, o do dinheiro. Gente querendo aumento em poucos meses, gente reclamando que ganhava suficiente, gente aceitando proposta só pelo salário, sem construção de base. O que aconteceu com essas pessoas? Acabavam não ficando. O livro conta um caso real. Um profissional de 21 anos que pediu demissão da empresa para aceitar um cargo de CEO em uma nova empresa, porque o salário era o dobro de quanto ele ganhava. E qual foi o problema? Ele nunca tinha gerido ninguém. Com isso, nunca tinha lidado com uma situação de crise. 18 meses depois, a empresa faliu e se envolveu em polêmicas de práticas de gestão. Ele ficou desempregado e teve que voltar a procurar trabalho na posição que tinha antes.
E por que aconteceu isso? Provavelmente porque ele não encheu os baldes suficientes de conhecimento e habilidade. E quando chegou a hora da prova, não tinha base. E o castelo caiu. A tentação de pular etapas hoje é gigantesca. Todo mundo quer um resultado rápido. Viralizar, ganhar muito, ser reconhecido. Mas aqui vai a real. Em algum momento, seus conhecimentos e suas habilidades serão colocados à prova. Numa reunião, num outro idioma, naquela análise de dados da planilha que você disse que era especialista, ou até quando você de repente precisa liderar uma equipe madura e não tem experiência suficiente para um momento de crise. O atalho quase sempre cobra o seu preço. Essa mensagem aqui não quer dizer para você que você não deva aceitar desafios e nem se expor, porque eles são importantes para o seu desenvolvimento. Mas garanta que você tem base para isso, como a preparação de João. A minha avó, em momentos difíceis, ela tinha uma mensagem bem bacana para os netos. Seu conhecimento e suas habilidades são as únicas coisas que você não perde, meu neto, mesmo que aconteça o pior. E ela estava certa. E voltando à história aqui, última sexta-feira do prazo. João entra na sala do chefe, o coração está assim acelerado, as mãos estão suando. O chefe abre a pasta com as anotações, aquele silêncio. 10 segundos que parece uma eternidade para ele. Folheia papel, respira fundo. O João só ouvindo aqueles segundos, ouvindo o barulho do relógio na parede. Então ele finalmente fala: parabéns, João. Você aprendeu mais em 3 meses do que muita gente em 1 ano. João não chutou o balde. Ele encheu o balde certo, na ordem certa. E sabe o que aconteceu com o João depois? Bom, isso eu vou deixar para a sua imaginação. Porque a história do João não é importante aqui. O que importa aqui é a sua história que ainda está sendo escrita. E a pergunta não é o que aconteceu com ele. A pergunta é: o que vai acontecer com você quando você encher os baldes certos? O livro diz: quem acumula o que tem, tem riqueza transitória. Quem acumula o que sabe e o que faz, tem riqueza para a vida inteira. A verdadeira prosperidade é o que sabemos e o que somos capazes de fazer. E agora para você. Você está enchendo ou chutando os baldes? Quando sentir vontade de desistir, pergunta a si mesmo: já enchi meu balde do conhecimento? Eu já desenvolvi minhas habilidades? Eu já construí minha rede de contatos? Se a resposta for não, talvez é melhor você pensar um pouco se o problema é o emprego. Talvez seja a ordem que você está seguindo. Deixa nos comentários para mim qual dos 5 baldes você está enchendo agora. Se você gostou dessa lei do Diário de CEO, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo da Amazon, caso você queira conhecer as outras 32 leis do livro. E aqui do lado eu vou deixar um playlist para você com outros vídeos do canal para ajudar a encher os seus baldes do conhecimento e aprimorar as suas habilidades. E até o próximo vídeo. Tchau!